cumprimentar logo aqui o nosso querido amigo. Eu até falava logo na sua chegada que o senhor não é convidado, não. O senhor aqui é integrante da equipe, viu, doutor Marcos? Muito bom tê-lo aqui conosco. Muito bom trazer, né, também o pessoal que está junto aí na Semana Espírita de Feira de Santana. 44 anos já, né, de Semana Espírita. E o senhor que faz parte também da organização, tá sempre aí à frente, né, junto com demais parceiros da organização do evento. Muito bom tê-lo aqui, viu, amigo? Um abraço. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ana Paula. Um abraço para Dilson Barbosa. Aos ouvintes do programa Bom Dia Feira. Com muita alegria viemos aqui nesta reta final da Semana Espírita de Feira de Santana convidar os irmãos feirenses, independente de qualquer tipo de denominação espiritual, que possam, né, prestigiar o evento, porque os temas são de grande interesse para todos nós. E temos aqui os convidados, né, que eu vou falar bem pouco, viu, Fernando? Nós temos aqui o nosso querido irmão Marcel Mariano, que proferiu a palestra ontem à noite, Contribuições do Mundo Espiritual para a Regeneração da Humanidade, um tema de muita importância. Temos esses dois jovens, esses dois garotos. Um é o Vitor Hugo, mas ele gosta de ser chamado de menino, e o Gustavo Silveira, ambos vindo da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e estarão conosco nesse final de semana, além também do Haroldo Dutra Dias, né, que é um palestrante muito conhecido no meio espírita e também fora dele. Eles três estarão hoje à noite no ginásio de esportes, das 19 às 21 horas, e amanhã nós realizaremos um seminário, que é um tributo a Chico Xavier, com eles três também. Pois o tema esse ano é Imortalidade e Evolução, né? O tema da 44ª Semana Espírita de Feira de Santana, que está acontecendo aqui na cidade. E a gente está recebendo então o Marcel Mariano, Vitor Hugo e Gustavo Silveira, além do nosso querido Dr. Marcos Machado. Eu vou começar de ontem para cá, porque ontem a gente teve, né, a palestra do Marcel Mariano, que falou sobre contribuições do mundo espiritual para a regeneração da humanidade. Só esse título já é instigante, né? A gente já fica já nos leva à reflexão de fato. E eu queria falar com o senhor justamente sobre isso, né? O que o senhor trouxe aqui para a Feira de Santana na sua palestra ontem, em relação a esse tema, né? Contribuições do mundo espiritual para a regeneração da humanidade. Uma humanidade tão difícil que a gente tá tendo, né? A gente está vivendo tempos tão difíceis. A gente começava o programa hoje. Hoje é uma data triste para a humanidade. Em 6 de agosto, né, de 1945, a gente teve a bomba atômica de Hiroshima, 70 mil pessoas instantaneamente mortas, desintegradas pela bomba atômica, e depois dezenas de milhares de pessoas também morreram por consequência disso. No dia seguinte teve Nagasaki. A gente está vivendo uma guerra já desde fevereiro entre Rússia e Ucrânia. O mundo tá meio... Tem hora que a gente para pra pensar, parece que a gente sente um adoecimento do mundo, parece que, né, de ideais e tudo mais. E é necessário a gente estar, de fato, discutindo, né, de que forma que as pessoas podem buscar a cura para esse mundo tão complicado, buscar refúgio nesse mundo tão complicado. De que forma que a espiritualidade pode ajudar nessa regeneração da humanidade, na opinião do senhor. Muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Bom dia. Bom dia, amigos ouvintes, caros internautas, aos nobres e dignos entrevistadores. Nós procuramos ontem fazer uma síntese de natureza histórica, sociológica, por que não dizer antropossócio-psicológica, da evolução da humanidade nesse largo período do cristianismo para cá, tentando demonstrar que forças contrárias ao bem tentaram agir para sabotar a iniciativa do alto de iluminar a criatura humana, fazendo com que ela avançasse para a sua plenitude. E comentamos esses tempos atuais, num salto quântico dentro da história,
demonstrando que mal iniciamos a pandemia, que ainda dura 2 anos e meio e ainda está matando pessoas. Cerca de 8 milhões de pessoas na Terra já desencarnaram pela Covid-19. Agora o nosso país está enfrentando a varíola do macaco. E o Aedes aegypti, que estava trabalhando home office, voltou ao trabalho presencial, porque ele tem 3 filhos para cuidar: zika, chikungunya e dengue. E como é uma senhora muito digna que cuida de seus filhos, ele vai voltar agora presencial porque o vizinho dele voltou para a China. Então ele continua matando. Agora temos várias enfermidades e, como se isso não bastasse, surge há 5 meses atrás a guerra da Ucrânia, onde o paquiderme russo, sob o comando de um czar encarnado, invade um país pouco maior do que o estado de Minas Gerais e o esmaga, e o mundo inteiro assiste impassível, porque como não faz parte da OTAN, a OTAN não pode reagir, porque se reagir, nós teríamos um cenário apocalíptico na Terra. Então nós fizemos esse cenário rápido, histórico, mas enfatizamos as forças do bem que estão operando na Terra, sob o comando de Jesus Cristo. Temos a presença de Francisco de Assis, o santo da Úmbria, que se encontra no mundo espiritual se preparando para volver à Terra. Então ele vai voltar a vestir a carne, ele vai se reencarnar na Terra. São informações do espírito Manuel Filomeno de Miranda pela lúcida mediunidade do feirense Divaldo Pereira Franco. Então nós estamos vendo um cenário daqui a 10, 15 anos altamente promissor e otimista, onde entidades venerandas do passado, 500 vultos bíblicos, estarão retornando à Terra para se reencarnar, atendendo à invitação de Jesus para socorrer a Terra e nos ajudar a fazer uma transição menos traumática desse período de dores, de conflitos, de guerras, a fim de que a gente possa avançar para o mundo de regeneração com paz e harmonia no coração. Pois é, que bom que bom saber, né? De perspectivas também, de dias melhores. A gente está vivendo momentos tão complicados, a própria pandemia e tudo mais. E eu quero falar também do que acontece, né, nesse final de semana, né? O Vitor Hugo vai falar sobre o tema tolerância e perdão, né? Caminhos para a construção da paz. E o Gustavo Silveira também ampliando a consciência da mortalidade. E eu queria falar um pouquinho, brevemente também sobre cada coisa, né? Falar com o Vitor Hugo. O Vitor Hugo fala hoje. Os dois hoje, né? Os dois hoje, né? Falar um pouquinho sobre esse tema, né? Tolerância e perdão, caminhos para a construção da paz. Veja como os temas muitas vezes vão se ligando também, né? O nosso querido Marcel Mariano falava sobre contribuições do mundo espiritual para a regeneração da humanidade, e você chega falando sobre tolerância e perdão, né? Caminhos para a construção da paz, no momento que eu até introduzia falando disso, né? A gente está vivendo um momento de guerra no mundo. Hoje é uma data triste para o mundo, né? Pelo que aconteceu lá em Hiroshima e tudo mais, e você chega falando de tolerância e perdão em tempos em que a gente ainda vai ter eleição esse ano, né? O pessoal tá aí se degladiando, né? Por candidatos, a paixão aflorada, e muitas vezes isso leva até a consequências maiores. A gente já teve um fato triste no país recente, inclusive, né? De briga que gerou morte por motivação política. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O quanto que a tolerância e o perdão pode ser de fato esse caminho para a construção da paz, e como que você vai trazer esse tema lá na Semana Espírita. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos os ouvintes. Eu errei? Não, eu falei bom dia. Desculpa, é que eu sou meio vergonhoso, assim, meio tímido. É uma alegria pra gente estar aqui nessa manhã, aqui na Bahia, primeira vez. Pra gente falar um pouquinho sobre tolerância e perdão. A perspectiva que a gente vai abordar é pensarmos como Jesus pode contribuir efetivamente para a construção e reconstrução da sociedade que vive em meio à fragmentação. A gente nunca lidou tanto com as diferenças como agora, dado a interconexão das pessoas pela internet e tudo. Opiniões, formas de pensar se entrecruzam a todos os momentos. E a gente
às vezes nem sempre consegue lidar com tudo isso da melhor forma. Então, ou existe duas saídas: ou você vai se isolando cada vez mais na sua bolha daquilo que é diferente, ou você encontra mecanismos de convivência saudável. E o evangelho, nesse particular, é o meio adequado para o desenvolvimento de todas as nossas potências humanas, a utilização da inteligência conduzindo melhor os nossos sentimentos, para que a gente consiga perceber que a diferença não é um sinônimo de algo ruim, mas antes de aprendizado em que a gente pode verdadeiramente estar conectado uns com os outros, apesar das formas diferentes de pensar. Então, poderíamos dizer que o perdão é indispensável para qualquer tipo de relacionamento. E a tolerância é esse perdão estendido que nos leva à paz. Sem isso, a gente vai realmente viver num caos. Pois é, a intolerância tem mostrado, né, dia após dia, que só leva a situação triste, lamentável, né, e ainda coisas que não, enfim, não deveria ter intolerância para nada, mas coisas até que surpreendem a gente, né? A questão da política mesmo nos últimos anos tem sido assim no país. De uma hora para outra a gente estava acostumado a repudiar atos de violência em torcidas de futebol, né? Torcidas organizadas, aquela coisa toda. De repente, o futebol, a política ficou igual. Sim. Ficou igual. Parece torcida organizada de futebol. Que é o torcedor mesmo que ama tão somente o time, senta ali para ver o jogo, reclama do jogador, no momento mais de nervosismo, vai até proferir palavras desagradáveis, mas depois passou ali, né? Depois vai para casa, vai tocar a vida. A torcida organizada não, fica ali muitas vezes alimentando ódio pelo time adversário e pelo torcedor do time adversário, como se ele fosse algum tipo de inimigo, alguma coisa assim. E na política a gente está vendo isso também, né? Na política, infelizmente, a gente está vendo isso também. Como é que você enxerga isso aqui no nosso país? Em termos de política, hoje a gente precisa ter cada vez mais cuidado, porque dependendo da circunstância, opinar é como você jogar uma bomba que pode... A gente aqui, volta e meia tá sendo assim. Muitas vezes, claro, faz parte do papel do âncora de programa de jornalismo opinar, mas muitas vezes a gente, só por entrevistar alguém que é adversário político daquele que desperta paixão em você, as pessoas, a rede social aqui não perdoa. A gente tá ao vivo, pessoal. Se a gente ouviu hoje e geralmente a gente faz isso, né? Ouve de direita num dia, de esquerda no outro, ou vice-versa. Justamente para poder ter a proximidade. Mas acontece isso, né? Infelizmente. Sim. E todo mundo sai perdendo, porque efetivamente na violência não tem quem ganha. Sobreposição não é vitória. Efetivamente a gente precisa compreender que, como humanos, a gente deverá se destacar por outras qualidades, né? A gente tem uma sensibilidade extraordinária, mas que às vezes a gente manifesta um troglodita que parece sem coração e sem humanidade, porque a gente esquece realmente aquilo que mais nos caracteriza, que é o sentimento profundo de amor que todos nós temos. Então, para além da política, de opiniões e tudo, aprender e ter a disposição de argumentar, debater, isso é sadio. Mas quando a gente quer se sobrepor, aí que as coisas começam a tomar uma outra direção. E aí o bicho pega, a coisa esquenta. Infelizmente, a gente só tem derrotas para se comentar. Pois é, e bom ouvir isso de um palestrante jovem, né? É sinal de que nem tudo está perdido, né? Nas gerações mais novas a gente pode buscar também esperança. Não está tudo perdido. O Gustavo Silveira vai falar sobre ampliando a consciência de mortalidade. Imortalidade. De imortalidade, perdão. Erro de digitação. Ampliando a consciência de imortalidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre esse tema que você vai abordar também na Semana Espírita e de que forma que deve ser colocado por lá isso. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, acompanhando pela internet, pela rádio. É uma alegria estar aqui. Eu agradeço ao Marcos, a toda a equipe pelo convite. E o tema
ampliando a consciência da imortalidade, ele se faz importante porque talvez se nós pensarmos em imortalidade, sobretudo dentro da doutrina espírita, em que se admite a ideia quase que de forma inquestionável ou indiscutível a ideia da reencarnação, talvez ao falarmos disso alguém pode pensar que a vida perca valor. Afinal de contas, se somos imortais, por que sustentar e por que suportar os problemas, né? E talvez isso possa soar de uma forma muito equivocada como uma desvalorização da vida. E a ideia do tema é justamente o contrário. Quando nós pensamos sobre imortalidade e quando nós pensamos nessa fonte eterna que é a vida, nós igualmente intentamos pensar que cada ponto, cada minuto vale a pena. Porque imortalidade significa que nós somos herdeiros de nós mesmos. E que não há ação nem boa, nem má, que fique sem o seu retorno. E, portanto, pensar em imortalidade é igualmente pensar que a vida em si tem sua importância. A vida em si vale a pena. Não é porque somos imortais que a gente deixaria de viver. É como pensar um vestibular, que você pode prestar quantos você quiser, mas cada qual tem o seu valor. Você quer passar no atual, né? E também um outro ponto importante sobre imortalidade é porque quando a gente coloca as coisas nas suas perspectivas reais, né? Nas suas perspectivas reais, a gente começa não a desvalorizar, mas a valorizar da maneira correta. Porque se nós não tivermos consciência da nossa imortalidade, talvez um problema, uma dificuldade financeira, de saúde, enfim, as várias dificuldades que um ser humano encarnado pode passar, talvez elas tomem uma proporção muito maior e, portanto, se tornem insuportáveis. Mas ao pensar em imortalidade, a gente começa a pensar que tudo vai passar. Nós falávamos aqui, agora há pouco, sobre o atual estágio da humanidade, que de fato é difícil, mas os espíritos nos convidam a pensar que já foi pior. E se, portanto, avançamos um pouco, por que não pensar que vamos avançar ainda mais? Isso é consciência de imortalidade, consciência de que nós estamos avançando a passos de tartaruga, sim, mas constantemente em passos de tartaruga, que no final das contas dá uma grande evolução. Maravilha, muito bom ter vocês aqui, muito bom saber das questões que são levantadas, né, na Semana Espírita. Não à toa é realizada há 44 anos, né, é aceita demais pela sociedade, pelos temas importantes que traz, pelas discussões que são levantadas. A gente falar e só são 3 temas de tantos que são abordados por lá, né? Mas só esses 3 já é uma amostra de fato do que a gente tem de importantes discussões na Semana Espírita, né? A gente falar sobre contribuição do mundo espiritual para a regeneração da humanidade, falar sobre tolerância e perdão, e nos dias de hoje, né, muito importante falar sobre isso, caminhos para a construção da paz, sobre ampliar a consciência da imortalidade. São temas que de fato geram um interesse muito grande na pessoa, independente da religião, né, doutor Marcos? Eu queria encerrar tocando nesse ponto. Vocês costumam receber visitas lá de pessoas que estão interessadas na palestra que não são propriamente espíritas, né? São pessoas de outras religiões até, mas que se interessam pelo tema também. E me parece que isso é muito bem aceito por lá também, né? Com certeza, Fernando. Digamos que seja um assunto de interesse transversal, independente da denominação espiritual que a pessoa tenha, inclusive até na própria ciência. Para se ter ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, todas as faculdades de medicina possuem a disciplina Saúde e Espiritualidade. Aqui em Feira de Santana, inclusive uma companheira nossa, professora Suzy Barboni, leciona essa disciplina Saúde e Espiritualidade.
aqui em Feira de Santana, na UFES. Então, profissionais da saúde, do direito, né? De diversas áreas do saber, da educação, com certeza, buscam estes temas e deixar claro que a doutrina espírita ela foi construída, e Allan Kardec foi o grande timoneiro, né, desse projeto, numa espécie de um consenso universal, né, daqueles maiorais da humanidade como Sócrates, Platão, vários santos da igreja como São Luís, Santo Agostinho, né, vieram então trazer a todos nós a oportunidade de refletir sobre conhecimentos que desde o berço da humanidade já eram tratados. Infelizmente, com o passar do tempo, Fernando, nós materializamos tanto a nossa existência, inclusive nos segmentos espirituais, né? E a ideia de Jesus é justamente superar tudo isso. Quando ele diz que eu venci o mundo. E em A Lei do Progresso, é um dos capítulos do Livro dos Espíritos, eles deixam claro que o objetivo do Espiritismo é justamente destruir o materialismo, para que nós na Terra possamos nos convencer de que somos espíritos momentaneamente encarnados, cabendo não apenas individualmente, mas coletivamente. E esse coletivamente não se pode entender de uma forma reduzida. A minha família, a minha cidade, o meu estado, não. Todos nós somos partes integrantes de uma grande família, a família universal. Estamos na Terra para evoluir, porque a evolução também é um dos temas a serem tratados no nosso evento, e deixarmos de lado o egoísmo e o orgulho, que são chagas que realmente entravam, né, esta ideia de vivermos de uma forma diferente, de uma consciência ampliada, de viver perdoando e tolerando, né? Entender que o mundo espiritual está ao nosso lado, ao nosso favor, para que essa regeneração, né, que a gente tanto fala, seja no botequim, seja no centro espírita, seja dentro de casa, né? Falamos tanto de mudar, mas essa mudança, Fernando, ela tem que começar em primeiro lugar em mim, em você, em Ana Paula e Marcel, né? No Vitor, no Gustavo, em que está nos ouvindo. Não é um decreto em que um prefeito, um presidente, um papa, um pastor. Não. Somos nós que devemos decretar em nossas consciências e agirmos da forma correta. Em O Livro dos Espíritos, há uma pergunta em que Allan Kardec faz aos espíritos: onde é que está escrita a lei de Deus? E eles nos dizem: a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Nós, quando tomamos qualquer atitude, nós sabemos conscientemente se é certo ou se é errado, né? Então, o nosso objetivo é estimular a todos, né, para que se percebam como espíritas e assim possamos viver uma vida mais integrada com os ideais divinos. Então é o convite que fazemos para quem quiser ir hoje à noite, a partir das 19 horas, viu, Fernando e Ana? Hoje começa mais cedo. Também no YouTube, youtube.com/CR3Feira. youtube.com/CR3Feira. O Vitor vai falar sobre tolerância e perdão, caminhos para a construção da paz. O Gustavo vai falar sobre ampliando a consciência de imortalidade. O Haroldo Dutra Dias vai falar sobre Jesus, guia e modelo para a evolução do ser. E amanhã a gente fecha com um grande seminário em homenagem ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, que este ano completa 20 anos da sua desencarnação. E aí o Vitor Hugo vai falar sobre Chico Xavier, missionário da imortalidade. O Gustavo vai falar sobre o legado de André Luiz, sobre a vida no mundo espiritual. O André Luiz, um dos espíritos que acompanhavam Chico Xavier, aquele que trouxe a grande obra Nosso Lar, né? E o Vitor Hugo vai falar um pouco para a gente. E tem um outro momento que é muito interessante, e quem tiver interesse, que está nos assistindo, de conhecer um pouco do cristianismo primitivo,
Amanhã, o Haroldo Dutra Dias vai falar sobre uma obra fantástica. E que eu digo, Fernando, quem lê esse livro, ao terminá-lo, se torna uma pessoa diferente do que era antes. O livro se chama Paulo e Estevão, em que o Espírito Emmanuel narra a história de Paulo de Tarso, toda a sua transformação, como era a casa do caminho, Pedro, Tiago, João, o encontro de Paulo com Jesus. E o Haroldo Dutra vai estar trazendo para nós o tema Reflexões do livro Paulo e Estevão sobre imortalidade e evolução. Amanhã, a partir de 8h45 até as 13 horas, no ginásio de esportes do Colégio Castro Alves. Dizer que hoje a entrada é franca e amanhã a entrada através da aquisição do ingresso. Então, gratidão a você, a gratidão a Ana Paula, a Dilson Barbosa, a oportunidade que vocês estão nos dando, e digo para vocês, né? Que vocês também estão dando à comunidade aqui de Feira de Santana, da mesma forma em que se fala, né? Do momento de tanta dificuldade, de tanta intolerância, mas vocês têm um papel, né? Vocês encarnaram com o objetivo de trabalhar no segmento da comunicação. E a comunicação, ela precisa também ser preservada, né? De diálogos nobres, né? De assuntos interessantes que a humanidade anseia tanto, né? Então, de certa forma, estamos também cansados de ouvirmos, né, tantas coisas tristes, negativas, e aqui o que eles vieram, né, contribuir nesta manhã, com certeza, é um alento. E como você disse, né, a chance, né, a renovação, né? Um menino de 23 anos, outro de 27, não é que eu e Marcel estejamos já mais para lá de lá do que para cá não, né, Marcel? A gente é novo também, mas brincadeira. E até os jovens não têm ídolos, Fernando. Quem são os ídolos da juventude, né? E aí o convite também, porque hoje das 15 às 18 horas vamos ter um momento para a juventude, independente de ser espírita ou não, com o tema juventude e imortalidade, né? Para que a gente possa realmente, né, dar essa força, fazer com que o jovem possa compreender que é possível e é preciso mudar o modelo do mundo em que nós vivemos. Então, mais uma vez, gratidão a vocês, o convite também para estarem conosco. Torcemos para que seja presencialmente. Se não puder, podem assistir-nos também através do YouTube. Ok, muito bom tê-los aqui, viu? Conversamos com o Dr. Marcos Machado, também com o Vitor Hugo, o Gustavo Silveira e o Marcel Mariano, né? Que estão fazendo parte da Semana Espírita como palestrantes aqui em Feira de Santana. O Dr. Marcos Machado, na organização também, já há algum tempo, né? Também na organização. O tema esse ano da 44ª Semana Espírita de Feira de Santana é imortalidade e evolução. 7h35.